Projeto 200 anos de imprensa no Maranhão. Chegamos ao quinto e último episódio da nossa série de podcasts sobre os 200 anos da imprensa no Maranhão. Ao longo de 4 episódios, abordamos diversos aspectos da imprensa maranhense nesses 2 séculos de história, com pesquisadores e professores em História e Comunicação. Eu sou Thaís Andrade e neste podcast você vai acompanhar alguns trechos apresentados nos episódios anteriores. No segundo episódio, abordamos o início da imprensa no Maranhão, no século XIX, e tivemos a participação do professor doutor em História Marcelo Cheschi Galvez, da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Confira trechos da entrevista. Professor Marcelo Cheschi, São Luís foi a 4ª capital de posse portuguesa a ter um jornal impresso, sendo o Conciliador do Maranhão publicado em novembro de 1821. Para entendermos esse acontecimento, qual contexto histórico era vivido naquela época e como nasceu a imprensa na então província? Bom, é importante pensar que a imprensa, embora tenham existido algumas experiências breves de atividade impressa na América Portuguesa, a imprensa se institui em 1808 com a transferência da corte. Né? Então, a impressão régia que funcionava em Lisboa é transferida para o Rio junto com a corte. E desde então, a partir daí, há uma segunda experiência tipográfica na América Portuguesa, em Salvador, em 1811, também com uma tipografia autorizada a funcionar sob os auspícios do rei. A situação se modifica a partir da década de 1820, com a Revolução Liberal em Portugal, que promove a abolição da censura prévia, porque a partir daí você passa a ter uma imprensa de debate político. Não é? Quando se diz que o Maranhão é a 4ª província a ter a imprensa, é porque nessa conta se considera o Rio como primeiro, a Bahia como segundo, Pernambuco como terceiro, por conta da insurreição de 1817, uma insurreição republicana importante, e que durante um dado momento tem o funcionamento de uma tipografia, e nessa cronologia o Maranhão como o 4º espaço. Bom, a Revolução Liberal de 20 em Portugal, ela acontece em agosto de 20, desde aquele momento há um processo de liberalização dos prelos, mas formalmente esse processo é regulamentado pela Lei de 4 de julho de 21, que é a primeira lei de imprensa de Portugal, que promove a abolição da censura prévia. Nesse meio do caminho, a província do Maranhão se incorpora à Revolução Liberal, ela adere, porque essa era uma questão de cada província. A adesão se dá em 6 de abril de 21, em meio a uma tensão política enorme, né, porque eram 300 anos de monarquia portuguesa sendo colocada em xeque naquele momento, porque o que se discutia era que o rei deveria agora obedecer uma Constituição. E em meio a esse debate político também tenso na província, o Maranhão se incorpora à Revolução no dia 6 e 9 dias depois já há um primeiro jornal circulando, né? Ou seja, há uma crença de que era preciso deter o controle da informação naquele momento, deter a palavra. Só que não há tipografia no Maranhão, né? Então é bem curioso pensar um jornal manuscrito. Infelizmente essas edições manuscritas não existem em nenhum lugar, em nenhum acervo. E aí quando a imprensa chega de Londres em novembro, ela chega no final de outubro, a atividade começa em novembro, as primeiras edições do Jornal Conciliador são impressas, as 8 primeiras edições, e infelizmente da edição 9 a 34 nunca tivemos notícias, né? E aí o jornal começa a circular regularmente a partir da edição 35. Então, eu acho que a peculiaridade é essa, né? Quer dizer, a criação do jornal em meio à novidade política e a forma como essa novidade remete ao próprio formato, né, de um jornal manuscrito e só posteriormente impresso. Professor, inclusive São Luís concentrou por muito tempo quase a totalidade dos impressos do Maranhão. Depois da capital, Caxias teve o primeiro impresso, o Telégrafo, em 1848, quase 30 anos depois de São Luís. O que provocou essa demora para a chegada da imprensa a outros municípios? É importante pensar que a imprensa ela tem como característica ser uma atividade urbana, tá? E urbana muito mais do que uma atividade que acontece na cidade, que reflete de alguma maneira a dinâmica da cidade, né? Então São Luís era o ponto de convergência da política, da administração e da economia da província. Mesmo quando nós falamos em
da importância da região do Itapecuru para a produção do algodão, grande produto de exportação da província, a política se faz na capital. Não é? Os grandes proprietários do Itapecuru residiam na capital. Então, de alguma maneira, a imprensa se concentra em São Luís porque muito dessa vida urbana converge para São Luís. A criação de jornais em Caxias, por exemplo, a partir da década de 1840, tem relação com a importância que a vila de Caxias vai ganhando para a política naquele momento. Quer dizer, para além do algodão, que era um produto que abrangia a região, Caxias vai se tornando gradativamente um centro administrativo de maior importância. Não é? E daí a imprensa ter como segundo lugar de instalação no Maranhão a Vila de Caxias. No terceiro episódio, destacamos o desenvolvimento da imprensa no século XX. Participaram do episódio o professor doutor da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, José Ribamar Ferreira Júnior, a doutoranda em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, Nayane Cristina Rodrigues de Brito, e ainda o professor doutor da UFMA, Marcos Arruda Valente de Figueiredo. O professor Ferreira Júnior fez observações sobre alguns impressos e a internet. Professor Ferreira Júnior, em agosto de 1901 surgiu a Revista do Norte. Qual foi a importância da revista nesse cenário dos periódicos ilustrados? E por que a revista foi encerrada? A Revista do Norte foi extraordinariamente bem concebida para as condições do início do século XX. Com a importação de maquinário moderno para a época, se conseguiu resoluções fotográficas muito boas. Houve um treinamento para que se fizesse isso, claro, e os irmãos Teixeira tinham capital para isso, eles eram comerciantes. Se juntaram a intelectuais como Antônio Lobo e conceberam essa publicação que foi muito importante para o Maranhão. E é um registro até da região norte-nordeste, tem uma amplitude. Agora, é uma visão de São Luís das elites, você não vê as classes subalternas. É uma visão de uma cidade que se construía com equipamentos públicos, hospitais, como Corpo de Bombeiros, enfim, era um investimento para dar um ar de modernidade a São Luís na ótica desta elite que tinha condições de retratá-la. A revista finalizou seus trabalhos, foi finalizada ou descontinuada, muito em função de que se tratava de uma peça cara para ser concebida, para ser criada e editada. E os comerciantes Teixeira, eles tinham outros investimentos e aquele investimento provavelmente não dava o retorno que os outros tinham. Essa é uma avaliação de Amanda Silva, que fez a dissertação, e minha como orientador. Quais impactos a imagem, ilustração, fotografia causaram na produção e no consumo dos periódicos? A composição do discurso verbal em sintonia com o discurso visual foi uma marca do século XX. Lógico que isso foi se dando aos poucos, mas essa interface entre o visual e o verbal fez com que você deslocasse o olhar. Isso numa época em que você já tinha o cinema, que você já tinha a ilustração, as artes gráficas já se desenvolviam, então, e o impacto foi realmente extraordinário, foi muito grande. Isso em mídia, com repercussão nos grandes centros urbanos e também em centros urbanos regionais. Em relação à história do rádio no Maranhão, conversamos com a doutoranda Nayane Cristina Rodrigues de Brito. Nayane Cristina, a trajetória do rádio brasileiro inicia-se com as transmissões do Rádio Clube de Pernambuco em 1919. E no Maranhão, quando foi esse início? O rádio oficialmente começa a funcionar no Maranhão na década de 1940, a partir da transmissão da Rádio Difusora, localizada na capital, em São Luís. Bom, fala-se oficialmente porque há registros de que antes da década de 40 havia o funcionamento de experiências radiofônicas amadoras, mas somente
Com a radiodifusora é que se tem a primeira emissora oficial do nosso estado, tá? Mas esse novo veículo de comunicação estadual, ele é inaugurado somente em 15 de julho de 1941, ok? Inicialmente, ele chegava a mais de 60 municípios maranhenses, tá? Bom, nem sempre a emissora teve esse nome, radiodifusora. Tá? Em 1944, ela ganha um novo nome, passa a ser denominada de Rádio Timbira, em homenagem aos povos indígenas que aqui habitavam. Ao deixar de fazer parte do patrimônio estadual, para inserir-se naquela época nos diários associados, certo? A maior cadeia de comunicação do país naquele momento, e era de responsabilidade do jornalista Assis Chateaubriand. O funcionamento da Rádio Timbira sempre esteve relacionado com os desdobramentos políticos do Estado. E como podemos relacionar a história do Estado com o funcionamento das rádios maranhenses? Essa relação entre a história do Estado e o funcionamento das rádios maranhenses, ela se dá a partir da compreensão da constituição do povoamento no território maranhense. Ou seja, o litoral do Estado, a parte norte, ela foi ocupada por colonizadores europeus no século XV, no século XVI. E o foco econômico dos portugueses era o cultivo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar naquela porção territorial do Estado. E o restante do Estado, a parte mais ao sul do Estado, ela ficou por mais de 2 séculos esquecida, certo? E somente aproximadamente em 1730 é que inicia-se a formação regional da parte sul por meio da ação de criadores de gados, vindos da Bahia e de Pernambuco, naquela época em busca de pastos para o cultivo, para a criação de bois. Tá? Então, as frentes de colonização, na época, essas frentes foram denominadas posteriormente de sertanejas ou pastoris. Então, é necessário verificar essas questões para compreender como que se deu essa implantação e a trajetória histórica do rádio no Maranhão e como o meio se estabelece específica e singularmente em cada uma das regiões do estado. Eles contribuíram para a composição socioeconômica do Maranhão. A capital, São Luís, ela se consolidou como o principal centro econômico do nosso estado. As regiões maranhenses mais populosas, elas estão concentradas nessa porção geográfica do nosso estado, que é o norte, em detrimento de regiões com um menor fator, menor questão econômica, tá? Que estão no sul do nosso estado. Então, esses fatores históricos, eles reverberam no funcionamento das emissoras de rádio em todo o estado. No terceiro episódio, também conversamos sobre alguns aspectos relacionados à imprensa na televisão, com o professor doutor da UFMA, Marcos Arruda Valente de Figueiredo. Relembre alguns trechos. Professor Marcos Figueiredo, a primeira emissora de TV do Maranhão, a TV Difusora, foi inaugurada em 1963. Como foi essa iniciativa? O que esse marco representou? Efetivamente, a primeira experiência de televisão no estado foi com a TV Difusora. A TV Difusora foi criada em 29 de novembro de 62 e um ano depois, praticamente, 9 de novembro de 63, entra no ar por iniciativa dos irmãos Bacelar, Raimundo Emerson Machado Bacelar e Carlos Magno Duque Bacelar, ajudados pela figura do também deputado e jornalista Bernardo Coelho de Almeida, que foi alguém assim fundamental na construção desse projeto. Eu diria que a entrada da TV Difusora no ar, em 1963, marca a entrada do Maranhão numa nova era. Numa era, digamos, de mídia eletrônica visual, e coloca também, de certa forma, a imprensa em outro patamar, com a inserção de um veículo de comunicação do porte da TV Difusora, que viria anos depois se tornar a primeira afiliada da TV Globo no nosso estado. Quais as principais características que podem ser elencadas desde os primeiros telejornais no Maranhão? Os primeiros telejornais da TV Difusora
foram marcados por serem radiofônicos. Era um apresentador na frente de um set, lendo o noticiário, mais notas secas e com pouquíssima inserção de imagens. Essas imagens normalmente eram fotografias, muito pouca inserção de imagens em movimento. Num segundo momento, já em 1966, com a chegada do primeiro VT na TV Difusora, houve uma mudança de concepção na programação, tanto no jornalismo quanto no entretenimento. O que antes era ao vivo passou a ser pré-gravado. De certa forma, houve um avanço. O pré-gravado trouxe a minimização da possibilidade de erro, mas, por outro lado, trouxe mais demora no processamento da elaboração da notícia. Como a TV foi impactada com a chegada da internet? Eu acho que outros dois adventos que vieram para transformar completamente a televisão e o mundo de forma geral foram a convergência de mídias e a internet, a própria internet. Isso propiciou, especialmente no jornalismo, formas alternativas e rápidas de se enviar da redação para a reportagem na rua, da reportagem para a redação, informações, imagens, textos, arquivos, enfim. Isso ajudou sobremaneira o ganho de velocidade no processamento da informação da rua para a redação. No quarto episódio, destacamos aspectos da imprensa maranhense nas 2 primeiras décadas do século XXI e os desafios do jornalismo, com a professora da Universidade Federal do Maranhão, UFMA Campus Imperatriz, Thaisa Cristina Bueno. Professora Thaisa, de que forma você descreveria a imprensa maranhense nestas primeiras décadas do século XXI? Existem características mais marcantes? Bom, eu vou falar mais pontualmente de Imperatriz, que é um universo que eu conheço melhor. Eu descreveria essa como uma década marcada por 2 coisas, tentativas e profissionalização. Tentativas no sentido de tentar ampliar esse mercado, no sentido de ter experimentações. É tentativa de fato, mas com pouco crescimento. Eu penso que ela reflete também um pouco dessa crise que a nossa profissão passa. Não é uma coisa exclusiva do Maranhão ou de Imperatriz, mas é uma crise de mercado, de leitor, de identidade, é uma crise da imprensa, né? Um olhar mais geral para a nossa imprensa propriamente dito, eu diria assim que essas tentativas podem ser vistas no nosso próprio mercado, no dia a dia, né? Aqui em Imperatriz, por exemplo, a gente tem um único jornal impresso, o jornal O Progresso. É um veículo que não tem publicação autoral, que não tem um fotojornalista contratado e que, admirem-se, não tem uma única jornalista mulher na redação. Em 2011, eles até tinham mais investimento com produção local, uma equipe mais estruturada, mas isso em partes também porque eles tinham um concorrente direto, o jornal Correio Popular, que era um jornal que era inicialmente impresso e que foi distribuído nesse formato até 2013. Em 2014, o jornal começa a passar por problemas financeiros, ele muda de nome, vira jornal Correio, e depois ele passa a ter uma distribuição exclusiva pelo WhatsApp. Mesmo assim, com esse barateamento da distribuição, o jornal não consegue vingar e acaba parando de circular. Mas também não foi uma tentativa apenas no impresso, a gente viu assim tentativas no rádio, com um ou outro programa que durou pouco, algumas tentativas de revistas que também não foram para frente, e substancialmente iniciativas na web, né? Eu reforço tentativas, porque foram coisas que não conseguiram solidificar. É surpreendente que hoje a gente olhe para nosso mercado e a gente tenha tão pouco sedimentado o jornalismo online no Maranhão, em particular em Imperatriz. Professora Thaisa, como a internet, por meio do uso de aplicativos e redes sociais, mudou a rotina de trabalho dos profissionais da comunicação no Maranhão? A internet ela mudou a rotina de produção como um todo, né? Não só no Maranhão, mas no Brasil. Fazer jornalismo hoje é muito diferente do que fazer jornalismo 10 anos atrás. E olha que 10 anos nem é muito tempo, né? Olhando para a apuração, que é o foco da tua pergunta, vamos pensar assim, né? Que quando surgiu o telefone e o telefone entrou na rotina dentro da redação, havia uma hierarquia dentro dessa rotina entre as pessoas que apuravam pessoalmente e aquele jornalista que só ligava. Então a gente torcia o nariz
para quem fazia uma apuração pelo telefone. Ah, não, você perde muito, você não consegue, enfim. Hoje em dia as entrevistas acontecem pelo WhatsApp e ninguém estranha, e ninguém considera esse um modo de apuração menor ou que seja ineficiente. Então, isso já mudou bastante o olhar e o modo como a gente faz. Mesma coisa com relação à fotografia compartilhada pelo cidadão. Hoje faz parte do nosso dia a dia aceitar a imagem, receber, tem canais para receber essa imagem, essa fotografia, esse vídeo, né? Então, mudou muito a relação com o leitor e, de fato, o controle sobre o conteúdo, não só a pauta que precisou agora ficar mais democrática para ouvir mais o leitor, mas o próprio conteúdo. Se a gente pensar no título, por exemplo, que hoje precisa angariar cliques, angariar leituras, né? Hoje você trabalha com aplicativos que monitoram o engajamento. Isso implica em mudanças em toda a tua escrita, né? Escolha de palavras, as tags, né? Mudança de título para se tornar mais atraente. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, serve para ilustrar que mudou a rotina, não só no Maranhão, mas no Brasil. Como se deu a transição das mídias tradicionais, rádio, TV, jornais impressos e revistas para a internet? Fala um pouco sobre a convergência digital no Maranhão. Como eu ponderei antes, a gente começou um pouco tardiamente, né, a ocupar esse ciberespaço na imprensa maranhense, né? Em geral, essa convergência, ela pode ser congregada em dois grandes fatores na minha avaliação. Uma que é a demarcação de território, né, porque eles foram para a internet porque eles precisavam estar na internet, estava todo mundo na internet e se você não estivesse, parecia que você não era moderno, que você era atrasado. Então, independentemente de ter ou não ter conteúdo, a gente precisava estar lá, dizer que tinha um site, ter um link na rede social, mesmo que não tivesse uma equipe para dar conta daquilo, né? Ou não tivesse pensado uma estratégia para aquilo. E o segundo ponto, além de demarcar território, é que a gente vai na convergência por uma questão puramente econômica mesmo, né? Porque, em geral, quando foram organizadas essas convergências, houve demissão de equipe, né? Como eles não iam produzir conteúdos com estratégias diferentes, não precisava de uma equipe tão grande, né? Então, reduziu o quadro de profissionais, já que o conteúdo ia ser reduzido. O conteúdo que ia para a TV era replicado no site, na rede social, né? Então não precisaria de uma equipe específica. Então eu vejo ainda que é uma convergência muito mais de empresa, mas não é uma convergência no sentido de produção de conteúdo transmídia, de conteúdo com desdobramento, de produção complementar, de estratégia de ocupação da rede. Então eu acho que é uma convergência muito mais de âmbito econômico do que uma estratégia de conteúdo, né? Então a gente está gatinhando muito para a gente pensar numa convergência no sentido de agregar para a informação. Assim finalizamos a série de podcasts sobre os 200 anos da imprensa no Maranhão. Agradecemos a participação e contribuição de cada entrevistado e também a você, ouvinte, que prestigiou este levantamento sobre o surgimento e desenvolvimento da imprensa no Maranhão. Ouça sempre, quando e onde quiser. A série de podcasts sobre os 200 anos da imprensa no Maranhão tem produção de Nelciane Dias e Rildo Correa, edição de Ivo Eric e coordenação do professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcos Fábio Belo Matos. E a apresentação foi minha, Thaís Andrade. Esta série de podcasts faz parte do projeto de extensão Imprensa no Maranhão 200 anos de História, vinculado à Superintendência de Comunicação e Eventos da Universidade Federal do Maranhão, por meio da Diretoria de Comunicação. Tem apoio da Fundação Josué Montelo e patrocínio da Vale e do Porto do Itaqui.